Olá, eu sou o Dr. Anderson Jazonso e mais uma vez estou aqui para apresentar o programa Voz de Axé. Hoje trarei nada mais e nada menos do que Leonardo Couto, nascido em Recife no ano de 1980, graduado em Administração de Empresas e mestrado em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo, sacerdote do culto tradicional iorubá, tendo um posto sacerdotal como Chief Oluo Oboni do estado de São Paulo. Babá Olori Oluo Ojalade Akani. Muito obrigado por ter me concedido essa entrevista. Gratidão pela sua vinda até aqui, Babá. Eu agradecer o convite, que Orixá, Boboeiro Molelocossim, Boboeiro Molelocotum, abençoa você, a mim e a todos por tudo isso. Axé, Babá. Babá, como foi o início da sua espiritualidade? Vamos lá. Tudo começou em 1994, né? Eu sendo uma pessoa aqui, natural de Recife, né? Com o início na Umbanda. Antes de falar da Umbanda, eu tenho que falar superficialmente o que me levou até a Umbanda, né? Minha mãe, que iniciada no culto Xambá, e qual ela fez esta iniciação e começou tudo por uma situação dela, né? Pessoal dela, em qual ela adentrou. Desde o início, aí ela sentiu uma necessidade, né, de dar continuidade à vida espiritual dela, e começou na Umbanda já aqui em São Paulo. Uma vez que Xambá, lá do Recife, Paraíba, Maceió, todo aquele lado, vou dizer assim, e me levava, né? Porque não tinha com quem deixar os filhos naquela época, então me levava. E aí foi quando o segredo começou a ser despertado em mim. E aí, automaticamente, o Orixá, eu costumo sempre dizer, né? Todos são do Orixá. Escolhidos para algo maior, um plano do Orixá, outros. E todos precisam do Orixá. É redundante? Pode até ser. Mas o segredo da vida está na mão do Orixá e não do ser humano. Passando isso, foi se aflorando, né? Foi se aflorando. E aí, em 1997 para 98, devido a uma situação de saúde, enfim, onde não descobriam o problema, vou dizer assim, foi iniciado dentro da nação Fon, a Orixá Ogum, dentro do nosso candomblé, aonde as coisas começaram a melhorar e os portais foram ser abertos para outras situações que desde o início já tinha sido me dito, porém sem porquês e sem às vezes entender o porquê daquela situação naquele momento. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Ogum muito grande, porque nessa época me deu muita saúde. Não deu tudo, ninguém dá tudo, mas a saúde e o trilhar novos objetivos, Ogum me deu. Meu primeiro contato com o Ifá, do qual eu tenho grande amor e respeito,
foi dentro do Ifá cubano, aonde me deu orientações que foram preciosas para minha vida. E após isso veio minha primeira iniciação, onde desmistificou muita coisa, né? Entre dogmas e tradições, a priori dá aquele medo, né? Dá aquela... tudo aquilo que o ser humano tem quando se encontra com o novo. Me mantive firme na fé e meu coração disse: continue, você está no caminho. Me iniciei para esta divindade, Orixá Exu, do qual tenho amor, carinho, devoção. Exu na minha vida é tudo. Tudo, tudo. Tudo a ponto de falar que tudo é pouco. Exu me deu um lar, Exu me deu uma família. Exu deu tudo o que naquele momento era preciso para me tornar o sacerdote que eu sou hoje. Me iniciei. Pois bem, com todos os medos, com tudo, eu acho que foi a melhor atitude que eu tomei na minha vida naquele momento. E que hoje eu posso constatar que foi real. Exu me amparou, Exu me deu tudo que eu precisava, enfim, e segui. Permaneci dentro do Ifá cubano durante muitos anos. E Olodumare, eu falo, vou colocar ênfase em Olodumare, porque Olodumare determina na sua vida até onde você tem que chegar, até onde você tem que parar, e em tudo. Aí, Olodumare, acredito não, certeza disso. Olodumare colocou duas pessoas de suma importância, que são até hoje em minha vida. Não posso dizer exatamente data, mas eu posso dizer ano, eu posso dizer mês. Eu sei que foi em junho, eu sei que foi no ano de 2012, 2013. Ajayi do Nunfá, o Kikifá, o Jebemi Solar. Hoje, Ajayi e do Nunfá, o Barel Boni, South America. O Kikifá, o Jebemi Solar, Apena. Meu Apena. Que aí fez com que tudo ficasse mais claro. Dentro da minha espiritualidade, dentro do meu porquê, dentro o que eu vim fazer aqui na Terra. E desde então, estou com eles. E Orumilá orientando da onde eu tenho que chegar. Orumilá é a sua base de tudo, não é, Babá? Orumilá é Leripim, Senhor do Destino. Ele sabe onde você tem que chegar. Ele é o começo, meio e fim de tudo. Axé, Babá. Babá, explique um pouco sobre o que é o seu título e quais os desígnios dele. Essa pergunta eu acho que ela é muito interessante. Devido a tudo que a gente está vivendo, né, dentro do espiritual. Vamos lá. Olu Toni Leia Miolama.
Tradução não vou dar, mas eu vou dizer assim. Não só o Boni, não só dentro do culto Orixá Ogum, não só independente de culto, existe uma hierarquia, ok? Tem aquele nasceu para ser isso, tem aquele nasceu para ser aquilo. E muitas vezes a hierarquia ela fica somente aonde nasceu e não aonde ela se disseminou. Dentro do culto do qual pertence, do qual sou Luo, que é o cargo mais alto que alguém pode chegar dentro do meu culto, não quer dizer que dentre outros cultos eu não tenho também o meu título ou a minha responsabilidade. Mas falando do meu título, é dentro do culto de Oboni. Ok? O Luo é o lugar, não tem acima o Luo. O Luo é o último degrau, onde eu cheguei. Seria, vamos supor, o Papa da Igreja Católica. Justamente. É o último degrau dentro dessa fraternidade, dentro desse culto, ok? Pensando assim, dentro de uma fraternidade tão grande, existem inúmeros cargos. Lembrando, cargo uma coisa, título outra. Eu, antes de título, eu sou Luo Boni. E a questão Olori? O que seria? Esse é um título também, Babá? Sim. A questão Olori é um título. É um título. Título este que foi designado por Edan, primeiramente. Olori Oluo, chefe dos Oluo do estado de São Paulo, dado pelo Obare South America, Ajayi do Nunfá, ortogado pelo Adetoye Olaki-san Woodwhite Oboni, Raimundo de Oboni. Então, assim, por que eu coloquei essas situações? Porque existe uma hierarquia. Dentro do estado de São Paulo, eu presido. Porém, devo também satisfação a alguém, ok? A quem? A meu Obare. Que ele, representante toda a América Latina. Que ele também deve satisfação em Obonimundo. Então, tudo existe um degrau. Eu posso falar por São Paulo. Eu não posso falar pelo mundo. Eu não posso falar para o Brasil. Né? Obviamente que uma coisa que é importante sempre ressaltar é que existe o sacerdotal e existe o político. Ok? Título meu, sacerdotal, não é título político. Qual que é a diferença, Babá? Ela é muito simples, porém, devido a toda uma cultura que nós temos hoje no Brasil, no nosso país, né? Às vezes se torna complexa, mas eu vou ser objetivo, né? Posso usar você como exemplo? Sim. Tá bom. Você nasceu para ser o Luo. Às vezes, você nasceu para ser o Luo da minha casa. E você vai ser o Luo da minha casa. Agora, ser o Luo de um bairro, de uma cidade e de um estado, isso é um Oiê. E quem determina isso? Orixá.
não ser humano. Não dinheiro e não nada. Axé, Babá. Babá, o senhor frisou uma coisa que também está dentro do seu título, que é Obone. O que é Obone? O senhor pode explicar para a gente tentar entender o que seria essa palavra que, por simbologia, é tão curta, uma palavra Obone, mas o que seria isso? Vamos lá. Falar de Obone é muito complexo, mas eu vou dizer assim, de uma forma muito resumida. Quando o orixá veio para a Terra, que o Olodumare criou o mundo, e o Olodumare mandou o orixá para ajudar o ser humano, que era a criação dele, a viver na Terra, o nome já diz, né? Terra já estava aqui, água já estava aqui, ar já estava aqui. Quando o Olodumare mandou o orixá, determinou que o orixá tivesse que vir para ajudar o ser humano, orientar ele, ajudar ele a caminhar, ele construir, ele crescer. Terra já estava aqui, ó. Terra estava aqui. Comida vem da onde? Da terra. Tudo vem terra. Como também muita coisa vem água. Mas até debaixo da água tem o quê? Terra. Culto Oboni, culto Iaie. O que é Iaie? Ia, mãe. Aí, terra. Iaie, mãe, terra. Ser humano tem que ser primeiro devoto terra. Você conhece alguém que flutua? Não. Todo mundo tá com o quê? Com o pé na terra. E quando morre, volta pra terra. Terra. Culto Boni, culto mãe terra. Para não aprofundar e nem embaralhar a cabeça a ninguém. Todo mundo tem dívida muito grande com terra. Ah, mas eu matar frango terra. Não é assim. Porque infelizmente vivemos num mundo, né, onde a gente vê de tudo. Mas você quer agradar a Mãe Terra? Saiba agradar a Mãe Terra. Aprenda sobre o que é este culto, para depois sim. Então o Boni se resume nisso. Culto terra. Da terra viemos, para a terra retornaremos. Axé, Babá. Babá, como o senhor vê o culto ao orixá em meio a esta pandemia? É muito simples falar sobre isso. Por que muito simples? Orixá, ele sabe, ele vê e ele convive entre nós. Essa pandemia assustadora chocou o mundo. Não chocou só nós do culto tradicional, como outros cultos, mas ele chocou a humanidade. Esses dias me peguei pensando. Essa pandemia mostrou a muitos sacerdotes o que é estar mais perto do orixá. No seu dia a dia. Viver cada vez mais juntamente com o orixá. Obviamente que
Você liga uma TV, você vê o tanto de mortes, de calamidades, de N coisas. Mas também você vê, por um outro lado, quantos daqueles se pegaram dentro da sua casa com sua fé, com seu amor, independente de religião, de crença, de credo, com a sua fé. Sentiram em seu coração muito mais a dor de estar confinado do que outras coisas. Costumo dizer muito sobre isso. Agradeça ao Lodumare, a Deus, independente do seu voto, independente do seu segmento. Agradeça ao Criador todos os dias por mais um dia você estar aqui. Renove sua fé diariamente. Seus princípios, seus conceitos. Explicação para tudo isso que está acontecendo não terei. Você não tem. Ninguém vai ter. Mas eu procuro, dentro do meu coração, do meu singelo pensar, que o Lodumare, Deus, ele tem um propósito com tudo isso. Propósito comigo, com você, todos nós. E até com aquela pessoa que é descrente, que não acredita em nada. Ele tem um propósito. Então, se ele tem um propósito, busque dentro de ti essa força maior que se chama axé para nós e fé para muitos, independente da sua nomenclatura. O axé, ele é universal, né, Babá? É universal, né? Então, eu acho que é difícil falar dessa pandemia, porque os planos do Criador, ninguém foi lá e voltou. Senão nós teríamos um plano de ação contra ao que acontece, né? Ninguém tem. O que a gente puder viver mais próximo, pelo menos eu vou dizer do meu culto, dos mandamentos de Orumilá, para viver bem e ter a longevidade, nós iremos fazer. Mas essa pandemia ela veio para balançar e mexer, não com a fé, mas muitas vezes com o nosso modo de viver, que eu acho que isso é muito importante. E precisa ser repensado, pensado todos os dias. Por esse motivo, para você que está assistindo, eu sempre digo uma coisa: renove sua fé diariamente. Se apegue com Deus, com o Lodumare, com os orixás, todos os dias. Seu problema é grande hoje, olhe para trás. Encontrarás quem tem problemas muito maiores. Verdade, Babá. Tem gente no hospital que queria estar deitado em casa e não pode, né? Babá, qual que é a diferença entre o culto tradicional iorubá e o candomblé? Existe essa diferença? Sim, existe. Existe para mim, dentro do meu pensar, a forma de culto. Porém, eu vou usar um orixá aleatório. Eu vou usar o meu. Exu. Existe diferença do culto tradicional para o culto candomblé? Existe. Mas estamos nos tratando
Estamos, né, cultuando Exu de uma forma dentro do tradicional, Exu de outra forma dentro do candomblé. Aonde eu quero chegar com isso? Estou cultuando Exu. Estou prestando culto a Exu. E é a mesma energia, né? Orixá lá, orixá é uma coisa só. Não importa formas de culto. Às vezes, o que me preocupa é o que? O ser humano se preocupa tanto de falar de quem está certo e se preocupa menos com o orixá. Eu não quero saber o que você canta, eu não quero saber o jeito que você trata. Se eu venho na sua casa pro culto a Exu, eu vim para louvar meu pai. Louvar esse orixá que tanto mexe no meu coração. E tanto que diariamente mexe com a minha vida. Prestar culto, independente da forma que você siga, estou prestando culto a Exu. Orixá, primeiro de tudo, oca, coração. Não apontamento. Quando você perde tempo apontando o jeito que você faz culto, eu lhe dei direito a apontar meu também. Enfim, quem foi lá conversar com o Ludumare e voltou? Então, novamente, ficamos numa incógnita. Em resumo, orixá é uma coisa só. África, Brasil, qualquer outro lugar do mundo. Eu estou falando no Brasil diretamente porque, né, estamos no Brasil. Orixá. Então você acha que, ao seu ponto de vista, não há essa diferença? Não. Eu acho que todos os segmentos podem aprender diariamente a ser melhor. Por quê? Orixá é uma faculdade que você não se forma. Axé, babá. Axé. Babá, sabemos que no candomblé você passa 21 dias recolhido, 3 meses de quelê e mais 7 dias para Oxalá. Isso faz parte do processo iniciático do culto do candomblé. No culto tradicional, é diferente? É bem diferente. Pegando um simples gancho da pergunta anterior, cada tradição tem o seu dogma, né? Pois bem, dentro do culto tradicional, não existe uma receita de bolo, né? Quem determina tudo, após a consulta, é o Ludumare, né? Através de Orumilá Ifá. Quando eu falo isso, por quê? Porque nem toda Nigéria tem o Opeleifá como provedor de toda a situação. Possa ser que uma determinada região tenha o Obi, o Erim de Logum e assim sucessivamente, ok? Quem determina o tempo de reclusão, preceito, ou seja, o que for passado ali por aquela pessoa que está sendo iniciada, é o orixá, não é o ser humano. Não existe uma regra, sabe, seguir essa regra para todos, não. O orixá pode ser 3, pode ser 7, pode ser 9, pode ser 16. Quem determina é o orixá. Por quê? Porque isso vai depender muito de toda a carga ancestral que aquela pessoa que está sendo iniciada, ela precisa receber naquele momento de reclusão. Então, difere muito. Por quê? Porque vejo eu atualmente, e não generalizando, que eu acho que é importante deixar claro,
que 21 dias. Então, dentro do tradicional existe uma regra bem definida. Primeiro é feita a consulta. Aí o orixá vai determinar como que vai ser feito, quanto tempo vai durar e assim sucessivamente. Entendi, Babá. Babá, não sei dizer em números, mas boa parte dos iniciados no candomblé tem transe de orixá. No culto tradicional também tem esse transe? Existe sim transe. Existe. Mas novamente, buscando um gancho da pergunta anterior, vou dizer assim para você. O que eu observo muito. Dentro de uma determinada aldeia, situação, o orixá, ele escolhe um. E quando ele se manifesta no Aie, este Elegum, esse nome dado lá, Elegum, daquele determinado orixá, ele é quem vai ter o transe daquela divindade. Lembrando, não existe uma obrigatoriedade. Por quê, Babá? Porque uma vez que você é iniciado para aquela divindade, você representa aquela divindade na Terra. Então, o transe acaba sendo o quê? Irrelevante. Então, nem sempre uma pessoa que é iniciada no culto tradicional, ela tem por obrigação de ter transe. Não. Mas você, vamos supor, vou dar um exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com exemplo, que eu acho que fica mais prático para todo mundo entender. Você iniciou o Oxóssi. Vai fazer festival Oxóssi. Você, como iniciado ao Oxóssi, você é representante de Oxóssi naquela situação. Você vai vestir todas as roupas do seu pai, daquele orixá. E você vai abençoar todos nós que viemos ao seu festival. Entendi. Você é representante do teu orixá. E você vai nos abençoar. Para que a gente volte ao próximo festival, para que a gente cresça, para que a gente ganhe dinheiro, para a gente prosperar na vida. Axé, Babá. E quem determina o transe no culto tradicional? Ninguém determina. Quem determina? O orixá. Eu costumo dizer que 1% do orixá no corpo de alguém já é o suficiente para matar este alguém. Mas por que, Babá? Simples. Ser humano errar todo dia. Orixá puro, né? Explica pra mim como o puro pega o impuro. Axé, Babá. Axé. E o seu posto, o seu título de Olori Oluô, né? Ele lhe dá a autoridade, a outorga de receber um orixá, uma energia? Eu acho que foi muito importante essa pergunta. Porque eu não tenho transe. Mas só o senhor ou quem carrega o título de Oluô não tem transe? Eu não vou dizer por todos. Porque quando você fala por todos, você se torna palmatória daquilo que você está falando. Mas quando você chegar ao Luô, orixá, Odumare, pôs uma responsabilidade em sua vida. Eu até brinco muitas vezes dizendo assim: melhor transe ou melhor ver? Olueco, Alá Benoá Sassi. Isso em português explica muita coisa. Porém, isso é Aú. Segredo. Então, eu costumo dizer, o transe nós respeitamos, né? Mas existe
degraus, a qual todos devem percorrer dentro da sua espiritualidade. Axé, Babá. Babá, explica pra gente uma pessoa que não é iniciada para orixá, nem no candomblé, nem no culto tradicional, nem na Umbanda, não participa da Umbanda, de nada, né? Mas ela quer cultuar orixá. Ela pode cultuar orixá? Pode. Orixá veio terra para ajudar o ser humano a viver melhor. Porque há de Ogum, espíritos, divindades, vou dizer assim, estão na terra para provar para o Olodumare que a criação dele, que é o ser humano, não iria vingar. Rapidamente o Olodumare juntou um grupo orixá, mandou para a terra ajudar minha criação a viver. E provar para de algum que iria ficar, coexistir. Toda pessoa pode cultuar o orixá, buscar melhorar a sua vida, buscar tudo o que ela quer na sua vida. Porém, o Olodumare diz, provar, testar, isso vai ser diário, sua vida. Babá, onde entra Ifá dentro do culto a orixá? Essa pergunta ela é muito importante, porque existe ainda muita dúvida, né? Orumilá, ele andou com os orixás na terra, né? Qual foi o papel dele de tudo isso? Orientar os orixás, os seres humanos, através de Ifá, que trazia a orientação de Olodumare, de Deus. Eu até faço uma brincadeira saudável referente a isso. Quando tudo começou, Iku, eu não vou nem culpar Iku. Eu vou culpar aqui. O que seria Iku, Babá? A morte. Sim. O fim. Mas, para existir o fim, tem que existir o começo. Para existir o dinheiro, tem que existir pobreza. Para existir saúde, tem que existir doença. A balança do equilíbrio do mundo. E os ajoguns disse ao Olodumare, sua criação não vai vingar. Rapidamente, Olodumare mandou orixá para a terra para ajudar o ser humano, para provar para os ajoguns que eles não iriam vencer. E que sua criação iria cumprir a missão deles na terra e depois retornar a Orum vitorioso. Por este motivo que iniciar o culto a Orumilá é de extrema importância para você relembrar sua missão que você fez. Que você foi incumbido por Olodumare a vir cumprir na terra. Então, bem resumido, esta é a minha visão referente a esse ponto. Axé, Babá. Babá, tenho visto diversos vídeos na internet, onde pessoas se iniciam em diversos orixás na África. Realmente existe essa possibilidade de você iniciar em mais de um orixá? Como procede isso dentro do culto tradicional? Essa pergunta também eu acredito que ela é muito importante. Por quê? Porque aqui no Brasil, seguindo uma tradição, um dogma, existe um pensamento muito certo que você é filho de um orixá só. Isso não existiu. Dentro do culto tradicional,
Não estou falando de quem faz diferente disso. Eu posso nem falar, generalizando, né, Babá? nem generalizando. Eu acho assim. Eu, filho, Ocealará. Quem é Ocealará? O do meu destino. Eu primeiro, antes de ser filho de qualquer orixá, eu filho Olodumare. E Olodumare me incumbiu de cumprir uma situação aqui na Terra. Ok? Olodumare disse que para eu ter dinheiro na minha vida, eu deveria iniciar Exu. Para eu ter fama, eu ia ter que iniciar Ebé. Para eu ter proteção, iniciar Ogum. Você está entendendo a linha de raciocínio que eu tô? Então, cada orixá ele traz uma força para dentro de você. Sim. E como o senhor falou anteriormente, na pergunta anterior, não necessariamente você precisa ter possessão ou receber aquela energia, não é Sim. isso? Porque ela já mora dentro de você. Ela já Pelo mora. que eu entendi, é isso mesmo? Só será despertada essa energia que já mora dentro de mim. Porque eu já trouxe a minha missão do Oro como filho de Olodumare. O que seria o Olodumare? Deus. Em poucas palavras, Deus. E Deus não me mandou para a terra para passear. Não. Ele me mandou para a terra com um objetivo. Então, ele disse para mim, assim, no meu sonho mais idiota e abstrato, vou usar assim. Onde ela deu? Quando você estiver na terra e você não tiver dinheiro, você procurar Exu. Quando a pessoa quer fazer mal, onde ela deu, você procurar Ogum. Quando você não tiver sorte de sua vida nada certo, você procurar Pai, você Babá-Egum. Quando você quiser ser famoso onde ela deu, você procurar Taorixá. E assim sucessivamente. Porque antes de você ser filho orixá, você é filho Olodumare. E Olodumare deu uma missão para você aqui na Terra. Missão essa que muitas vezes você bate cabeça e não chega. Por quê? Porque tudo lógica na vida. Você, desculpa até no meio de um bate-papo tão informal. Qual nome, mãe, você? Deusa. Você não pode ser filho de Teresa. Por quê? O útero deu vida a você. Foi eu. Olodumare plantou aquela semente através de alguém para plantar aquela semente com um propósito. Tem coisas que não dá para mudar. Ninguém vem em terra sem propósito. Ninguém vem para a terra para passear. Axé, Babá. Babá, qual que é a diferença entre o Ixefá e o Itefá? Porque tenho visto muitas pessoas falar que Ixefá não é iniciação. Qual a sua visão sobre esse assunto? Sobre isso, Ixefá é ou não iniciação? Itefá é o quê? O que seria tudo isso? Vou tomar uma água antes de responder para você, porque essa é uma pergunta que gera muita dúvida. Mas assim, resumidamente, eu vou tentar ao máximo resumir, porque é muito complexo falar sobre isso. Por quê? Às vezes eu fico muito observando as pessoas se preocupando. É uma iniciação? Não é iniciação?
é não sei o que, é não sei o que lá. Primeira coisa que todo sacerdote tem que se preocupar em cumprir aquilo que o seu Ifá determina que você faça. Ponto. Então, já quebramos uma situação de falar é iniciação, não é iniciação, é não sei o que lá. Poxa, gente. Eu fico, às vezes, horrorizado de pessoa que fica gastando tempo para falar dos outros. Gaste tempo ajudando os outros. Axé, babá. Sabe, isso é hipócrita. Muitas vezes. Eu deixar a pessoa falar. Sabe por que falar? Porque você falar, língua não tem osso. Falar o que você quiser. Isso às vezes me deixa desconcertado. Porque o que é religião? Independente candomblé, umbanda, eu não quero, sabe, ficar falando quem é quem. Mas eu acho que você tem que preocupar. Fazer bem pro próximo. Ajudar quem precisar. Porque quando você se coloca como papa de alguma situação, difícil. Porque nem eu, com o título eu tenho, e nem ninguém foi lá conversar ao longo do mar e voltou na terra para ser palmatória mundo. Todo mundo hoje quer ter título, quer poder falar, quer fazer tudo. E eu sempre respondo com uma única frase. Cadê ouro você? Cadê ouro você? E muitos sabem se calar. Sabe? Então assim, sobre essa questão Icefá, Itefá, eu acho que todo o meio, toda forma, você chegar a Orumilá, sendo bem feita, bom, sua vida. Tem o do Ifá que fala assim, quando você deixar Orumilá entrar a sua vida, Orumilá entra aí e transforma. Depende só de Orumilá. Depende de você. Título, iniciação, tudo o que você quiser falar para mim. Não muda caráter. E é isso que o Orixá quer você. É isso que o Orixá quer para todos nós. Axé, babá. Babá, eu queria lhe agradecer imensamente por me conceder essa entrevista. Babami, olori oluo mi cabieci, aboru aboye, babá. Gratidão, gratidão por estar aqui nos concedendo essa entrevista que me deu uma aula sobre o culto tradicional. Eu quero agradecer todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nos acompanhe nas redes sociais. Que a abundância entre em sua vida de maneira surpreendentes e milagrosas. Que Deus, todos os voduns e orixás, abençoe grandiosamente o seu dia. Com muito amor no coração e muitos sorrisos verdadeiros. Gratidão. Axé. Amém. Namastê. E que assim seja. Abarel.